Olá, eu sou a Pita Mello e hoje eu vou falar um pouquinho sobre variações de ponto. Eu sempre gosto de falar para minhas alunas e no meu Instagram que o bordado livre te possibilita variar os pontos. Então, com um único ponto você consegue brincar com ele e criar diferentes texturas. Então, eu vou mostrar para vocês o ponto haste, que é um ponto que a gente usa muito no bordado livre, tanto para fazer contorno como para preenchimento. E eu vou mostrar para vocês 3 variações desse mesmo ponto, criando diferentes texturas. Vamos lá? Então eu vou mostrar para vocês o ponto haste tradicional, mais comum, 2 variações e aqui o ponto haste em relevo. Para fazer o ponto haste tradicional, eu vou sair no começo da linha a ser bordada, da esquerda para a direita. Eu vou deixar sempre a argolinha para baixo, ou se você preferir lembrar, virada para você. Vou com a agulha para frente e antes de eu sair, eu seguro aqui a argolinha com a minha mão e eu vou sair com a minha agulha entre esses 2 buraquinhos, onde eu saí e onde eu entrei. Eu vou sair bem no meio dos 2 buraquinhos e vou puxar, fazendo o primeiro pontinho. Aí eu vou pra frente e eu vou sair de novo no meio dos 2 pontinhos, que agora sempre vai ser o buraquinho do último ponto, ó. Então, o meio agora desses 2 pontos vai ser o buraquinho do meu último ponto. Sempre deixando a argolinha pra baixo. Então, eu vou pra frente, seguro a argolinha com o dedo, vou sair no meio e puxo. Então, eu vou pra frente, vou sair no meio, que é bem o buraquinho do último ponto, ó. Então, eu saio bem no buraquinho do último ponto. Eu gosto de puxar com a outra mão, para você ir acertando a tensão do seu fio. Depois, para quem já tem costume de bordar, você puxa direto. Mas para você acertar a tensão do fio e ficar o ponto bem uniforme, eu sugiro que no começo, ou mesmo se estiver bordando assim com mais tranquilidade, você venha e puxe o fio aqui pertinho. Não faça assim direto com a agulha, que às vezes você perde essa tensão. Eles não ficam todos uniformes, um você puxa mais, outro você puxa menos. Aqui você vai puxando mais devagarinho e vai ajustando a tensão do fio, para sua linha ficar bem uniforme. Então, eu vou pra frente e saio no buraquinho do último ponto. A primeira variação do ponto haste, ela vai ficar uma linha mais grossa e mais torcida. Para fazer ela, eu vou começar também da esquerda para a direita. Vou sair aqui no comecinho da linha na esquerda, vou para frente. E agora, ao invés de eu sair no meio dos 2 pontos, eu vou sair um pouquinho para cima. E aí, eu volto na linha e saio um pouquinho para cima. Eu vou sempre saindo, eu vou para frente e volto um pouquinho para cima no final do último ponto. Vou para frente e volto um pouquinho para cima no final do último ponto. E aí, eu vou criar uma linha mais torcida do que o haste tradicional. Então, eu vou para frente e saio um pouquinho para cima. Vou para frente. É o mesmo ponto, só que ao invés de eu voltar reto e ir no buraquinho, eu volto com a agulha um pouquinho para cima, deixando todas as minhas linhas inclinadas. Então, vai ficar um ponto haste inclinado. Então, eu vou pra frente e volto um pouquinho pra cima. Se vocês separarem nas duas, essa daqui fica uma linha mais grossa e mais torcida. Então, se você quer criar um efeito mais grosso, de repente, numa letra, alguma coisa que você tá contornando, você pode fazer esse ponto haste inclinado,
que você vai obter essa linha mais grossa e bem marcada do trançado do que essa. Agora nós vamos para a nossa segunda variação do ponto haste, que é o ponto haste alongado. Quando você tem uma área muito grande, ou você vai fazer uma haste bem longa, ou mesmo você vai usar um ponto de base, você pode fazer esse ponto de haste alongado. Eu também vou começar aqui mais para dentro para eu fazer o nozinho invisível. Aí eu saio igual os outros pontos aqui no começo da minha linha, da esquerda para a direita. E a mesma coisa, eu vou deixar a minha argolinha para baixo. Agora, o que eu vou fazer para ele ficar alongado? Você vai economizar a linha e também vai render seu trabalho. Então, o que eu falei, depende se você vai preencher uma área longa, uma área grande, ou mesmo você vai usar para fazer outro ponto por cima. Até dá para você fazer o pirulito usando esse ponto haste como base, esse ponto haste alongado. Nós vamos para frente e ao invés de eu voltar no meio, eu vou sair com a agulha bem do ladinho. Eu saio com a agulha bem do ladinho e dou meu primeiro ponto. Vou para frente e saio com a linha bem do ladinho. Dou o segundo, vou para frente, saio com a linha bem do ladinho e assim eu vou formando esse meu ponto haste alongado. Então, o que eu falei, às vezes você vai preencher uma área bem grande, ele é um ponto que rende bem. E você pode fazer com mais linhas na agulha, que ele vai também ficar mais grosso. Então, eu venho pra frente e saio com a agulha bem pertinho de onde eu entrei. E aí, eu formei meu ponto haste alongado. Então, aqui a gente tem o ponto haste tradicional. Aqui o ponto haste inclinado, que ele vai ficar uma linha mais grossa e mais trançada. E aqui o nosso ponto haste alongado, que é ideal para quando você vai ter uma área grande a ser preenchida, ou uma haste longa, ou mesmo uma letra grande, ele é um ponto que ele não vai tanta linha, porque você não vai e volta, e ele também é mais rápido de ser feito. E se você reparar atrás, o ponto haste tradicional, a gente fica com o ponto atrás, aqui ele também fica inclinado, e esse daqui ele fica com o pesponto, que foi a distância que a gente deu do ponto. E essa última variação que eu vou mostrar para vocês é o ponto haste em relevo, que ele é muito legal para você usar para preencher. Então, a gente vai primeiro fazer a base do ponto haste em relevo, que são esses pontos retos na vertical. Então, primeiro eu vou fazer a base com pontinhos retos. E depois o ponto haste em relevo, ele vai ser todo por cima. Então, aqui eu fiz a base do ponto haste. E agora eu vou começar saindo aqui no meio desse ponto. E eu vou começar a fazer o ponto haste em relevo, que eu vou virar. E aí eu sair aqui no meio desse último ponto reto. E aí eu vou com o bumbum da minha agulha, ou se você tiver na sua casa uma agulha de ponto cruz que não tem ponta, por que é ideal você ir com essa parte de trás, com o olho ou com uma agulha de ponto cruz? Porque essa com ponta que a gente usa para furar os tecidos, você pode, sem querer, pegar num fiozinho da linha e aí ele não vai dar certo. Então, essa parte aqui que ela não tem ponta, ela vai evitar que aconteça isso. Aí, eu passo aqui por baixo e vou sair bem no meio. Eu vou fazer primeiro o meio desse ponto. Eu vou ajeitando a linha. Então, eu vou pra frente, passo embaixo do ponto reto que a gente fez. E vou arrumando aqui, dando uma puxadinha. Vou pra frente, passo embaixo, vou pra frente.
Esse ponto, como a gente tem que ir e voltar virando o bastidor, eu sempre recomendo que faça sem o suporte do bastidor. Senão você vai ter que ficar toda hora virando. Também pode, mas você tem que ficar toda hora virando, porque agora a gente vai voltar, a gente termina aqui, ó. Ele ficou bem no meio. A gente vai finalizar aqui, passar pra baixo. Então, a gente fez o primeiro. Aí, pra voltar, eu venho e viro meu bastidor. E aí, eu saio com a minha linha. Ou eu vou agora fazer a parte de cima, ou eu vou fazer a parte de baixo. Tanto faz, a gente vai preencher tudo isso com o ponto haste em relevo. Então, eu vou sair, vou fazer primeiro a parte de baixo. Eu saio aqui. E aí, eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou enfiar com o olho da agulha. E vou voltando. Aqui, para ser mais rápido, vocês podem usar 4 fios na agulha, 6 fios, que ele vai fechar bem. E vocês vão ver que preenchendo tudo, ele fica um ponto mais em relevo. Então, aqui eu vou fazer toda a parte de baixo, depois eu vou fazer toda a parte de cima. Eu já vou arrematar e vou começar de novo. Então, aqui eu vou continuar até completar todo o meu espaço a ser preenchido. Então, aqui nosso ponto haste tradicional e 2 variações, um inclinado, um alongado e aqui em relevo. Espero que vocês tenham gostado dessa dica. Até mais!